Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é 2 Coríntios do capítulo 7, versículo 2, até o capítulo 10. A visita de Paulo a Corinto, registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, provavelmente ocorreu quando ele escreveu a carta aos Romanos, pouco antes de voltar para Jerusalém. A visita dolorosa que Atos dos Apóstolos não registra, que está nesta carta, nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, e também a conhecida como carta severa que Paulo teria escrito e que também ele cita em 2 Coríntios, e que nós não temos acesso oficialmente, ou essa carta é parte das partes mais duras da primeira e da segunda carta, das que nós conhecemos. Tudo isso fornece o pano de fundo imediato para a redação de 2 Coríntios. Tudo isso estava junto quando o Espírito incomodou Paulo para escrever essa segunda carta. Como eu citei, nós não possuímos oficialmente a epístola conhecida como severa, que Paulo cita neste texto de 2 Coríntios. Embora alguns estudiosos tenham sugerido que 2 Coríntios, do capítulo 10 até o capítulo 13, possa ter sido pelo menos parte dessa epístola severa. E ela mesma então passou a fazer parte da segunda carta, seguindo aquela ideia de algum copista, alguém que copiou os textos e estava transmitindo para outras pessoas, preferiu juntar os textos para evitar usar mais material, para economizar material. Então alguém pode ter juntado esses textos. Se essa possibilidade de junção de cartas for uma realidade, pode até ser mais provável que trechos da primeira carta façam parte também dessa epístola severa. E também, claro, aquela primeira Coríntios que nós não temos, que no texto de 1 Coríntios Paulo cita que escreveu uma carta anterior que nós oficialmente não conhecemos, talvez no meio de tudo isso ela também esteja, alguém tenha copiado junto e não tenha alertado que estava copiando junto, apenas juntou os textos em um só, e aí nós temos acesso a tudo, e achamos que não temos, mas na verdade temos. Entretanto, não há evidências manuscritas que fundamentem esse ponto de vista. Nunca foi encontrado textos separados que seriam partes dos textos de 1 e 2 Coríntios como nós conhecemos na nossa Bíblia. Se realmente existissem textos mais antigos em que uma parte do texto estivesse num manuscrito e uma parte do texto em outro manuscrito, isso poderia fundamentar essa tese. Mas até hoje não foi encontrado, quer porque já foi destruído pelo tempo, quer esteja apenas esperando alguém encontrar numa escavação arqueológica ou por acaso, ou porque nunca existiu de fato e os textos continuaram separados e não houve essa junção. São várias as possibilidades. Então, tudo isso entra no campo da possibilidade. E eu fico com a possibilidade mais, que para mim parece mais acertada, que na verdade Paulo escreveu uma primeira carta que nós não tivemos acesso, escreveu a 1 Coríntios que nós conhecemos, escreveu uma epístola mais severa que ele cita em 2 Coríntios e depois escreveu 2 Coríntios. E os textos são totalmente separados e nós não temos acesso a nenhuma parte desses dois textos que ele cita, mas que nós não conhecemos oficialmente. Pessoalmente, eu acho mais provável isso. Só não acho impossível essa ideia de juntar os textos, porque seria até também seguindo a orientação do Espírito, já que o texto poderia mostrar alguma sequência, alguém pode ter juntado sim para facilitar o entendimento, para levar à frente a ideia. É possível. Só não existe evidência de que isso tenha acontecido. E eu, pessoalmente, acho mais fácil que nós não tenhamos acesso a esses textos que ele cita, mas que nós não conhecemos de fato, que não estão juntos no texto que nós conhecemos. Esses dois textos de Coríntios que nós conhecemos foram escritos integralmente e não têm junções de outros textos, pelo menos essa é a minha impressão. Paulo insiste com os irmãos de Corinto para que eles se santifiquem. Esse é um ponto muito importante na caminhada cristã. Nós conhecemos a verdade e ela nos liberta do erro e do engano.
E então nós devemos seguir para a prática. Nós anunciamos para as pessoas, mas nós praticamos aquilo que nós anunciamos e cremos, vivendo uma vida que segue as orientações do Senhor. Muitas vezes, quando nós exortamos alguém, as pessoas não entendem, ficam chateadas, tristes e podem até desanimar. Mas quando a exortação parte do Senhor, ela precisa sim ser feita, mesmo que seja dura. E quem é exortado pode buscar no Senhor o ajuste e deixar o Espírito Santo trabalhar para seguir na direção da mudança do que seja necessário, transformando aquela chateação inicial humana em uma alegria pela obra do Senhor também na vida da pessoa que exortou e que teve a ousadia de falar em nome do Senhor para que isso acontecesse. Ou a pessoa pode continuar achando que na verdade não tem nada de errado no que ela está fazendo, a não ser na própria exortação em si, quer seja por conta da hora que falou, do jeito que falou, das palavras que usou, ou quem é essa pessoa para falar de mim? Ela tem tantos erros. Já pensou se os irmãos de Coríntios, lá de Corinto, fizessem isso e olhassem para Paulo? Quem é esse Paulo para ficar falando tanta coisa assim para a gente? Ele tem tantos erros, tanta coisa. Perseguiu tantos cristãos no passado e agora vem falar essas coisas para a gente? Já pensou se fizessem isso? Não teriam tido a chance de mudança. O Senhor não teria trabalhado no coração deles. Não é assim que funciona. Nós temos que... As pessoas podem falhar, as pessoas podem errar no tom, podem errar na hora. Pessoas falham, pessoas erram. Nós todos erramos. Agora, nós temos que buscar a essência do que o Senhor está falando. Se a exortação vem do Senhor, ela tem uma essência, sim, que encaminha para algo que será uma bênção se nós adotarmos e ajustarmos as coisas. Se em vez de ficarmos tentando ver o erro do outro para tentar dizer que não tem nada para mudar em mim, se nós buscarmos a mudança, quem sabe até o outro tem a chance de mudar também, porque o Senhor pode tocar no coração e dizer, você exagerou aqui, hein? Lembra quando o Senhor deixou claro que levantou Babilônia para levar Judá para o exílio, Jerusalém para o exílio, mas ainda assim depois teve punição para a Babilônia porque eles deram uma exageradinha? O Senhor pode também olhar para a pessoa que falou e exagerou, cometeu algum erro e corrigir. Se todos nós buscarmos a correção no Senhor, em vez de ficar tentando ver o erro de todos e achar que não temos que mudar nada porque o erro, ou que a pessoa não tem moral, ou porque falou na hora errada, preferir alimentar uma chateação porque foi dito na hora errada, do jeito errado, nós perdemos a chance da mudança que o Senhor está nos chamando a fazer. É melhor então nós observarmos a essência do que o Senhor está tentando nos dizer para mudarmos na direção da vontade dele. A contribuição para o trabalho na obra do Senhor, ela é sempre uma realidade. Em oração, todos são chamados para orar, ela sempre está em ordem, também com disposição e disponibilidade para colocar a mão na massa e fazer realmente a obra, o que quer que seja necessário ser feito, e também com a contribuição financeira, de produtos, de roupas, de equipamentos, do que quer que seja necessário que o Senhor toque no nosso coração. Como eu disse, a oração está sempre em ordem. Todos devem colocar o joelho no chão e buscar ao Senhor em oração pelo trabalho na obra. Alguns, além de orar, também vão se dispor, vão se apresentar dispostos e disponíveis para a realização da obra. E vão colocar a mão na massa, vão fazer exatamente. Outros, além de orar, podem ter condições de contribuir para que outros coloquem a mão na massa, quer seja com, como eu falei, com roupas, com comida, com dinheiro, com o que quer que for necessário. Nós podemos então contribuir também com a obra, e outros até podem orar, colocar a mão na massa e contribuir com o que for necessário. E aquele que tem mais, geralmente pode ajudar mais, é claro. É claro que nós temos o exemplo da viúva pobre, onde aquela que tinha menos foi a que deu mais de fato. E normalmente, infelizmente, acontece dessa forma. Mas aquele que o Senhor permite ter mais, pode sim ter mais condições de contribuir com a obra. Pode ser também para isso. Não é necessariamente só para isso, mas também para isso. Essa é uma possibilidade. E aí aquele que tem mais ajudar aquele que tem menos seria comunismo? Nunca, de forma alguma. Eu já disse em outra mensagem e insisto, o reino não se limita a essas formas
políticas e os sociais definidas pelos seres humanos. O reino é totalmente outro. Ele pode ter o desenvolvimento do talento, que pode apontar para o lado do capitalismo, como também pode ter a ajuda daquele que necessita, ajuda àquele que necessita. O reino não se limita a essas coisas. Não limite o reino a padrões humanos para tentar fazer comparações. Da mesma forma, não podemos limitar a luta que nós desenvolvemos ao padrão humano. Nós vivemos no mundo. Nós temos experiências, nós temos preferências, e tudo isso faz parte da nossa história. Mas nós cremos que o Senhor faz sempre a sua vontade, e em tudo Ele faz sempre a sua vontade, e em tudo, em todo o tempo. Ou nós passamos a achar que só quando as coisas estão do jeitão que nós preferimos é que revela a vontade do Senhor. Temos que tomar cuidado com isso. O Senhor pode agir em qualquer situação, não somente naquelas que mais nos agradam ou a partir das pessoas que mais preferimos. O Senhor é soberano, não somos nós que somos para definir o que é melhor ou que pessoa é melhor. Nós podemos sim ter escolhas, ter preferências, mas cremos, independente disso, que o Senhor fará a sua vontade em qualquer situação envolvendo qualquer pessoa que seja. Sempre há um objetivo da parte do Senhor, que Ele então permite diante de qualquer das situações que possam acontecer. A nossa luta não é meramente social. Podemos e devemos sim apresentar as nossas observações, fazer as nossas manifestações, agir como a democracia realmente permite. Mas nunca podemos achar que se alguma coisa acontecer terá sido porque nós fizemos alguma coisa. Se não for o Senhor, nós não temos nada. Nada. A nossa luta, ela é espiritual, ela é diferente. Nós movemos sim no sobrenatural, em oração e buscando a vontade do Senhor em cada situação. Ele sempre terá algo para realizar, qualquer que seja a situação. Não será apenas fazendo o que mais nos agrada. Nós devemos aprender sim a conviver na democracia, mas sempre sabendo que a nossa luta não é na rua nem na conversa. Nós temos sim as nossas preferências, nós temos as nossas motivações e nós fazemos sim essas coisas. Nós vamos para a rua, nos manifestamos, nós apresentamos os nossos argumentos, aquilo que nos parece melhor e parece fazer mais sentido. Mas a nossa luta não é travada nesse momento. A nossa luta é travada com o joelho no chão. E nós deixamos o Senhor agir como Ele entender como melhor. Nós não limitamos o que nós preferimos ao agir dele. Antes deixamos Ele agir da melhor forma, como Ele entender melhor. Nós seguimos buscando ao Senhor em todos os momentos, mesmo naqueles que não nos alegramos tanto. Mesmo naqueles momentos em que não temos as coisas que nós mais preferimos, ou os nossos pensamentos que parecem ser melhores, ou as pessoas que mais nos agradam, nas posições chave de poder ou de qualquer lugar que possam ocupar. Quando nós tivermos diante de uma situação que o Senhor permita, que corrigir algo em nossa vida, que é também apresentando uma exortação por parte de alguém, nós fazemos isso buscando sempre a vontade do Senhor. E quando não for o caso, quando a situação se apresentar e ainda assim não houver nada que nós precisemos corrigir naquele momento, nós seguimos confiando que o Senhor tem sempre o melhor plano no meio de qualquer situação e que as tribulações que possam se apresentar no tempo presente não são nada quando nós compararmos com a glória que em nós há de ser revelada. Como nós já lemos, por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Nós seguimos em todas as situações com fé, mesmo nas tribulações ou naquelas situações que são contrárias à nossa preferência, pois nós sabemos que o Senhor está no controle. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.